Imagine a grandiosidade de uma cena que muda a vida para sempre. Isaías, homem comum, estaba no templo en Jerusalém. Ele se encontraba no lugar mais sagrado, cercado pelo silencio e pela reverencia do momento. Mas, de repente, o silencio foi rompido por uma visão que era tão majestosa que parecia além da compreensão humana. Isaías viu o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sentado em trono altíssimo. Sua presença era imponente, gloriosa, irradiando uma luz que não poderia ser descrita com palavras. O trono do Senhor estava elevado acima de tudo, representando sua autoridade sobre o céu e a terra. Suas vestes longas enchiam todo o templo, como se envolvesse em o lugar com santidade. Isaías, atônito e paralisado, não conseguia tirar os olhos daquela visão celestial. Ao redor do trono, voavam serafins, seres angelicais cujas asas resplandeciam em glória. Eles tinham 6 asas cada com 2, cobriam o rosto em reverência, como outras 2, cobriam os pés em sinal de humildade, e como as 2 últimas, voavam. Esses seres angelicais não cesseiam de clamar em voz alta, em coro que ressoava por todo o templo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Era uma declaração poderosa da santidade de Deus, e a intensidade de suas vozes fazia tremer os batentes das portas do templo, enquanto uma fumaça sagrada preenchia o ambiente, deixando Isaías ainda mais impressionado. Diante dessa cena divina, Isaías sentiu algo que nunca havia experimentado antes, misto de temor, maravilha e profunda consciência de sua própria fragilidade. Ele sentiu como se sua própria impureza fosse exposta diante da santidade de Deus. O coração de Isaías bate acelerado, e ele disse, com a voz trêmula: ai de mim! Estou perdido. Pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Naquele momento, Isaías estava ciente de sua própria imperfeição. Ele sentia que, por ser humano e pecador, não era digno de estar na presença do Deus Altíssimo. Mas, em vez de encontrar condenação, Isaías experimentou algo inesperado. O dos serafins voou em direção ao altar e, como uma tenaz, pegou uma brasa viva, ardente, que estava sobre ele. A brasa era símbolo da purificação e do fogo que transforma. O serafim, em gesto de compaixão e santificação, tocou os lábios de Isaías com aquela brasa incandescente. O calor da brasa não era o calor que queimava de dor, mas sim o calor que trazia cura e renovação. Ao sentir o toque da brasa em seus lábios, Isaías ouviu as palavras reconfortantes do serafim: veja, isto tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Em instante, Isaías sentiu a transformação. Ele não era mais o homem impuro, ele agora estava purificado e pronto para a missão que o aguardava. Foi então que Isaías ouviu a voz do Senhor, uma voz cheia de autoridade, mas também de amor e propósito: a que me enviarei? E que me dá por nós? Era o chamado aberto, uma convocação divina para servir, para levar a mensagem de Deus ao povo que se afastara do caminho correto. Isaías, sentindo-se renovado e como coração ardendo em desejo de servir, respondeu com toda a coragem que agora preenchia sua alma: eis-me aqui. Envia-me a mim. Isaías, agora não era mais o mesmo.
Ele había sido tocado pelo poder purificador de Deus e estaba pronto para ser a vos do Senhor en meio a povo que precisaba desesperadamente ouvir a verdade. A partir de ese día, Isaías se tornaría dos mayores profetas de Israel, carregando en seu coração avisao que mudaría para sempre sua vida e o curso de sua nação. Escenario de decadencia, onde a terra que uma vez prosperou agora se encontraba en uma encrucilada sombría. O povo de Israel e Judá había se afastado de Deus. O que antes era lugar de adoracao e obediencia agora estaba tomado por corrupcao, injustica e falsidade. Foi nesse momento crítico que Isaías surgiu como a voz de Deus, enviado para despertar o povo de seu torpor espiritual. Isaías camineia pelas ruas de Jerusalém, vendo com seus próprios olhos o que o Senhor já había mostrado a ele en visos e palabras proféticas. Ele via os líderes que se enchiam de riquezas enquanto o povo sofría. A injustica gritaba pelos becos, os pobres e necesitados eran esquecidos, e o juicio era distorcido para favorecer os poderosos. Isaías sabía que não estaba apenas vendo uma cidade en ruínas, mas povo que había abandonado o coração de Deus. Como coração pesado, Isaías comecou a profetizar com coragem e ousadia. Ele denunciaba a hipocrisia do povo que, a pesar de realizar os rituais e sacrificios no templo, vivía uma vida distante de Deus. Ele dizia com voz firme, e quando as palavras que o Senhor había lhe dado, de que me serve a multidão dos vossos sacrificios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais gordos, não me agrado do sangue de novilos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías não estava ali para confortar, mas para confrontar. Ele sabia que Deus não estava interessado em rituais vazios, em sacrifícios sem significado. O Senhor queria mais do que apenas aparências, ele desejava coração sincero, uma vida justa, uma transformação verdadeira. Isaías clamava ao povo para que entendessem que a verdadeira adoração não estava nos sacrifícios, mas na obediência a Deus e no cuidado como os outros. Ele apontava os dedos para os líderes e para o povo comum, sem medo de dizer as verdades duras que ninguém queria ouvir. Ele expôs como os ricos exploravam os pobres, como a justica había se tornado uma moeda de troca, e como os líderes religiosos se enfeitavam com roupas suntuosas enquanto os famintos mendigavam nas ruas. Isaías não poupou palavras ao descrever o abismo moral e espiritual em que Anacao havia caído. Lavai vos, purificai vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cesai de fazer o mal, dizia ele com uma voz que parecia ecoar pelos montes e vales. Isaías implorava ao povo que se arrependesse, que abandonasse suas práticas injustas e voltasse ao caminho da retidão. Ele os chamava a uma adoração verdadeira, aprendei a fazer o bem, buscai a justica, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías sabia que as palavras que falava não vinham dele, mas do próprio Deus, que buscava uma reconciliação com seu povo. Ele trazia uma mensagem de esperança, mas também de advertência. Se o povo se arrependesse, Deus estava pronto para perdoar, para restaurar, para curar a Anacao. Mas se continuassem no caminho da rebeldia, o julgamento viria, e seria implacável. Isaías, muitas vezes o sino em sua missão, não desistiu de clamar ao povo. Ele descreveu em detalhes os desastres que viriam se continuassem ignorando a voz de Deus, a cidade seria invadida, o povo seria levado em cativeiro. E a terra que uma vez manava leite e mel se tornaria deserto de dor e arrependimento. Mas mesmo em meio às advertências sombrias, Isaías nunca deixou de oferecer uma mão estendida de esperança. Lembrando ao povo que a misericórdia de Deus estava sempre disponível para os que se voltassem a ele com sinceridade. Imagine tempo de grande turbulência, quando o medo e a incerteza pairavam sobre o povo de Judá. Era o reinado do rei Acaz, líder fraco e indeciso, que se via encurralado entre ameacas de Nacoes vecinas e apresao de exército pronto para invadir Jerusalém. As forcas de Israel e Síria se unían contra Judá, e o povo estava como o coração cheio de medo, perguntando-se se Deus ainda estava com eles ou se haviam sido abandonados. Acaz, desesperado,
estaba a procura de alianzas políticas e militares para salvar seu reino, disposto a facer acordos com nacoes pagas e até a recorrer a seus deuses. Esquecéndose de que o verdadeiro protetor de Judá era o Senhor. Mas no meio dessa confusão e desespero, surge Isaías, o profeta de Deus, enviado como uma mensagem que mudaria tudo. Isaías se aproxima do rei Acaz en un momento crítico, cuando éste inspeccionaba o aqueduto de Jerusalén, preocupado como abastecimiento de agua durante o cerco inminente. Acaz não esperaba encontrar Isaías ali, e muito menos ouvir o que o profeta estaba prestes a lhe dizer. Isaías, com firmeza e confiança que só poderia vir de Deus, hola no solos do rei e diz, não temas, nem desanimes por causa desses dois pedacos del enafumegante, referindo-se aos reis que ameacaban Judá. Ele sabia que Deus tinha plano maior, e que o verdadeiro desafio de Acaz não era militar, mas espiritual. Isaías então entrega uma mensagem clara de Deus para o rei, peca sinal ao Senhor, seu Deus, seja das profundezas do Seol ou das alturas do céu. Era uma oportunidade única, convite de Deus para que Acaz demonstrasse fé e confiança, pedindo sinal que probasse o cuidado e a proteção divina. Mas, em vez de responder com humildade, Acaz recusa, fingindo uma falsa piedade, não pedirei, nem tentarei o Senhor. Foi então que Isaías, sem se avalar pela resposta do rei, se vira para ele e, como uma voz que ressoava como trovao de autoridade, proclama dos ainais mais poderosos da história, portanto. O Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz filho, e o chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco, seria o sinal da presença de Deus no meio do seu povo, mesmo em tempos de escuridão e medo. Essa profecia ia muito além do que Acaz poderia imaginar. Ela não era apenas uma promessa de que Deus estava com Judá naquele momento de crise, mas apontava para o futuro glorioso e distante, onde a promessa do Messias, o verdadeiro Emanuel, seria cumprida. Isaías falava de menino que nasceria não apenas para salvar Judá dos inimigos temporários, mas para trazer salvação eterna ao mundo. No meio da escuridão da guerra, a mensagem de Isaías era uma luz que brilhava, oferecendo esperança em tempo de grande desespero. Enquanto Acaz confiava em alianças políticas, Isaías apontava para a aliança eterna de Deus com seu povo, uma aliança que culminaria no nascimento de Jesus, o Messias prometido. Emanuel não seria apenas nome, mas lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente, caminhando ao lado do seu povo. A profecia do nascimento de Emanuel se tornou marco não apenas para os dias de Acaz, mas para todas as gerações que virão depois. Ela lembrava a todos que a verdadeira segurança não vem de exércitos ou de estratégias humanas, mas da certeza de que Deus nunca abandona os seus. Emanuel é a prova viva de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor fiel está presente, trazendo paz em meio ao caos e esperança em tempos de medo. Imagine belo campo, uma terra fértil e rica, onde o agricultor mais dedicado decide plantar uma vina especial. Este agricultor é o próprio Deus, a vina e o seu povo, Israel. Deus, o Criador de todas as coisas, como maior cuidado e carinho, escolhe o melhor lugar para plantar sua vina. Ele preparou o solo, retirou as pedras, construiu muro ao redor para protegê-la dos animais selvagens e ergueu uma torre de vigia para garantir a segurança. Não era uma vina qualquer, mas uma vina que deveria produzir os melhores frutos, frutos doces e agradáveis, capazes de trazer alegria e satisfação. Isaías começa a contar essa parábola como se fosse uma cancao, cântico que ressoava como lamento de coracao partido. Ele queria que o povo entendesse não apenas como os ouvidos, mas como coracao, sentindo cada palavra como golpe suave, porém profundo, de uma verdade que não podia ser ignorada. Isaías cantava sobre como Deus fez tudo o que era possível para que a vina desse bons frutos. Ele cavou, limpou o terreno e plantou as melhores videiras. Deus não medios forcos. Construiu lagar, esperando colher o vino que traria prazer e alegria. Mas, para a surpresa e tristeza do agricultor, a vina que ele tanto amou e cuidou não produziu as uvas doces que ele esperava.
En vez disso, ela de uvas amargas e selvagens, inúteis e decepcionantes. Isaías descreve ese escenario como um tom de dor, como se o próprio Deus estivesse perguntando, que maíz poderia iu ter feito pela mina vina que nao tena feito? Porque, quando iu esperava uvas boas, ela só produziu uvas amargas. A vina era Israel, o povo escolhido, amado e protegido por Deus. Cada detalhe da história reflete ao cuidado de Deus ao longo dos anos, a libertacao do Egito, a provisão no deserto, as promessas e os milagres. Mas, a pesar de todo esse amor, o povo de Israel se afastou, trocando a obediência por rebeldia, a justica por opressão e a verdadeira adoracao por rituais vazios. As uvas amargas representavam a corrupção, a idolatria e a injustica que crescerá onde deveriam have bondade e fidelidade. Isaías então se volta para o povo, quase como juiz que clama por justica, agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peco vos, entre mim e a mina vina. Que mais se podia fazer a mina vina que iu nao lhe tena feito? Era chamado para que o povo refletisse sobre suas acoes, pelo onde poderiam ver suas falas e a tristeza de Deus refletida. Deus, o agricultor amoroso, anuncia então o que fará com a vina. Ele removerá o muro de protecao, permitindo que a vina seja devastada. As cercas serão derrubadas e a vina ficará exposta, desprotegida, a mercê dos invasores. Ele não irá mais cuidar dela, não podará suas videiras nem removerá as ervas daninhas. Em vez disso, espinos e cardos crescerão, sufocando o que restar. Até mesmo as nuvens serão ordenadas a não chover sobre a vina, secando a terra que uma vez foi regada pela graça de Deus. Essa história não era apenas uma advertência, mas profundo lamento do coração de Deus. Ele não se alegrava em ver seu povo sofrer, mas sabia que a disciplina era necessária para que entendessemos quão longe havíamos se desviado. A vina que deveria ser símbolo de vida e prosperidade havia se tornado retrato de rebeldia e ingratidão. Isaías conclui o cântico deixando claro o significado, a vina do Senhor dos exércitos e a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta que ele amava. Ele esperava justica, mas houve derramamento de sangue, retirao, mas houve clamor de angústia. Era apelo para que o povo se voltasse para Deus, arrependido e desejoso de restaurar a relacao como Criador. Imagínese vivendo em tempo de caos, onde a injustica e a violência pareciam reinar sobre a terra. O povo estava desesperado, cercado por guerras, lideranças corruptas e futuro incerto. Nesse cenário sombrio, Isaías surge como uma mensagem extraordinária, uma profecia que parecia impossível de acreditar, mas que carregava uma esperança tão poderosa que atravessaria os séculos. Isaías começa a falar de governante diferente de todos que o povo já conheceu. Não seria rei qualquer, não seria alguém que tomaria o trono pela forca ou pela política, mas sim rei que viria como propósito divino, rei que mudaria o destino da humanidade para sempre. Ele fala de descendente de Davi, da linhagem real, mas que seria muito mais do que apenas herdeiro do trono de Israel. Isaías profetiza, porque menino nos nasceu, filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele descreve esse governante de maneira tão majestosa que sua simples descrição enchia o coração de que movia com esperança renovada. Esse menino, que cresceria para se tornar o rei dos reis, seria chamado por nomes que revelavam sua essência e sua missão. Ele seria o maravilhoso conselheiro, alguém com sabedoria infinita, capaz de entender os corações, guiar os perdidos e oferecer conselhos que transcendiam o entendimento humano. Isaías continua, descrevendo-o como Deus forte, título que deixava claro que esse rei não seria apenas humano, mas divino. Ele traria consigo o poder absoluto de Deus, capaz de vencer todas as forcas do mal, de quebrar correntes, libertar os oprimidos e restaurar o que estava destruído. Não haveria exército, rei ou cao que pudesse se ape a ele, pois ele seria a personificação do próprio poder de Deus e Macao. Mas não era só isso. Ele também seria chamado de Pai da Eternidade, título que capturava o coração da profecia. Esse rei não governaria apenas por período curto, como os reis humanos, que nascem,
gobername morrem. Ele é eterno, sem começo e sem fim, e seu governo se estenderia para sempre. Ele seria o pai para seu povo, cuidando, protegendo e guiando com amor incondicional e eterno. Por fim, Isaías revela dos títulos mais reconfortantes e ansiados, ele seria o príncipe da paz. Mundo dilacerado por conflitos e disputas, esse título era bálsamo para as almas cansadas. Ele não traria paz através da espada ou da forca, mas através da justiça, do amor e da reconciliação. A paz que ele ofereceria não seria passageira, como os tratados entre nacoes que rapidamente se quebram. Seria uma paz profunda, que começa no coração e se espalha, transformando famílias, cidades e nacoes. Isaías vislumbraba futuro onde o governo deste rei seria marcado por justiça absoluta e retidão sem fim. Do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim. A promessa era de reino que não diminuiria, mas que se expandiria continuamente, trazendo ordem ao caos e luz às trevas. Esse reinado seria diferente de qualquer outro, pois seria estabelecido e sustentado pelo próprio selo de Deus. Ele governaria com equidade, atendendo aos anseios dos humildes e punindo a injustiça com a forca de sua palavra. Para Isaías e para o povo que o ouvia, essa profecia era como uma luz brilhando em meio à escuridão. Não importava quão difícil fosse o presente, eles agora tinham uma promessa a que se apegar, dia, o verdadeiro rei viria, e ele traria consigo o reinado de paz que o mundo jamais havia experimentado. Essa visão de Isaías não era apenas sobre o futuro distante, mas sobre uma esperança viva que se manifestaria no nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Jesus vio não só para Israel, mas para toda a humanidade, cumprindo cada dos títulos que Isaías profetizou. Ele é o maravilhoso conselheiro que oferece sabedoria em tempos de dúvida, o Deus forte que derrota o pecado e a morte, o Pai da eternidade que nos acolhe em seus braços eternos. É o príncipe da paz que traz serenidade ao coração e à mente. O profeta Isaías, uma figura solitária mais imponente, dependente de povo que estava acostumado a ver apenas o caos, a injustiça e a ganância dos reinos ao seu redor. As nacoes se moviam como potências implacáveis, conquistando e oprimindo umas às outras, semeando o terror por onde passavam. No meio desse turbilhão, Isaías surge como uma mensagem que parecia impossível de acreditar, o julgamento de Deus não se restringiria a Israel e Judá, mas se estenderia a todas as nacoes da terra. Era lembrete poderoso de que Deus não era apenas o senhor de pequeno território, mas o soberano de todo o mundo. Isaías ergue a voz e começa a anunciar o julgamento sobre Babilônia, a grande cidade que se achava invencível. Babilônia era conhecida por sua riqueza, seus exércitos poderosos e suas conquistas implacáveis. Eles se orgulhavam de suas muralhas impenetráveis e de seus jardins suspensos, considerados uma das maravilhas do mundo antigo. Mas Isaías, com palavras que cortavam como uma espada afiada, declara que Babilônia cairia. Ele descreve o terror que sobreviria sobre a cidade, eis que o dia do Senhor vem, cruel, com furor e ardente ira, para converter a terra em masolacao e dela destruir os pecadores. Babilônia, que se achava imortal, seria abatida como gigante com pés de barro. Isaías continua, dirigindo suas palavras agora a Moabe, povo vicino que frecuentemente entrava em conflito com Israel. Moabe era símbolo de orgulho e arrogância, confiando em suas fortalezas e suas alianças. Mas Isaías deixa claro que nada disso o salvaria do juízo de Deus. Ele descreve Moabe como uma cidade que se desfaz em lágrimas, seus habitantes fugindo para as montanas, buscando refugio, mas encontrando apenas desespero. O orgulho de Moabe será humilhado, profetiza Isaías, mostrando que o poder terreno é frágil diante do Senhor. O profeta então se volta para o Egito, uma nação que uma vez foi o opressor de Israel, mas que agora enfrentaria seu próprio destino sombrio. O Egito era o império de riquezas, com seus rios, templos e deuses pagos. Isaías fala de como as águas do Nilo secariam, trazendo desolacao a terra que dependia de seu fluxo para prosperar. Os rios se esgotarão, os canais se esvaziarão, declara Isaías, pintando o quadro de ruína e perda. Os sábios do Egito ficariam confusos,
Esos líderes, que antes pensaban ter controle sobre todo, verían su anacao desmoronar diante de seus solos. En Nao para por ahí. Isaías pasa a listar nacoes como Edom, Tiro, Siria e tantas outras, uma a uma, mostrando que nenhuma delas escaparía do julgamento divino. Cada uma dessas nacoes tinha seus próprios deuses, suas próprias estrategias, suas fortalezas e riquezas. Mas Isaías deixa claro que o Senhor é maior que tudo isso. Ele governa sobre toda a criacao, e todas as nacoes, semesecao, teriam que responder por seus atos. Essas profecias não eram apenas palavras de condenacao, mas também um aviso para que as nacoes entendessem que o poder, a riqueza e a glória humana são passageiros. Deus não é indiferente às injusticas, a opressão e a idolatria. Ele vê os coracoes e os atos, e julga com justiça perfeita. Isaías enfatiza que o Senhor usa até mesmo as nacoes como instrumentos para cumprir seus propósitos, mas cada uma delas, no tempo devido, enfrentaria o juízo de suas acoes. Isaías queria que todos entendessem uma verdade fundamental: não importa o tamanho de uma nacao, seu exército ou suas conquistas, no final, todos os reinos são como peo diante do Senhor dos exércitos. Ele é soberano, ele levanta reinos e os derruba conforme sua vontade. O que parecia invencível aos olhos humanos seria desfeito pela mão de Deus, e o orgulho das nacoes se transformaria em lamento. O julgamento das nacoes profetizado por Isaías é lembrete poderoso de que Deus está no controle de toda a história. Ele não é Deus distante, mas está profundamente envolvido nos destinos dos povos. E enquanto o mundo se vê imerso em conflitos e disputas de poder, a palavra de Isaías ressoa como chamado a humildade e ao reconhecimento de que todos, de reis a camponeses, dia prestará contas ao rei dos reis. Imagine o momento em que Isaías, o profeta como coracao ardente pela mensagem de Deus, começa a falar de uma figura misteriosa e comovente. Alguém que não se encaixava no padrão dos reis poderosos ou dos guerreiros vitoriosos que todos esperavam. Isaías apresenta ao povo uma visão surpreendente, a de servo sofredor, personagem que, em vez de glória e honrarias, enfrentaria dor, rejeicao e sofrimento profundo. Este servo não viria para conquistar tronos ou exhibir poder militar, mas para carregar o peso das dores e das culpas de toda a humanidade. Isaías descreve o servo de forma tocante: ele era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e familiarizado como sofrimento. Esse homem, de aparência comum, seria ignorado pela maioria, como alguém sem atrativos que chamasse a atenção. Não haveria nada nele que indicasse majestade ou grandiosidade aos olhos do mundo, ele não teria a glória externa que muitos procuravam. Em vez disso, ele seria como alguém de quem se vira o rosto, alguém que o mundo preferia não enxergar, pois sua presença reflete a dor e a miséria que todos queriam evitar. Isaías continua, revelando algo ainda mais profundo e chocante: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Imagine alguém que, sem culpa própria, se dispõe a suportar o fardo dos outros. Esse servo aceitaria voluntariamente o peso das doenças, das tristezas e das falas humanas. Ele sentiria em sua própria carne as dores que não eram suas, carregando sobre seus ombros a carga do sofrimento alheio. Isaías estava pintando retrato de amor e sacrifício como o mundo nunca tinha visto. Mas, a pesar de tudo isso, o servo não seria reconhecido pelo que realmente era. As pessoas me pensariam que ele estava sofrendo por seus próprios erros, que Deus o estava castigando por algo que ele tivesse feito. Isaías destaca essa incompreensão: nos o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. O mundo olaria para esse servo com desprezo, sem perceber que todo o seu sofrimento tinha propósito redentor. Isaías, então, revela o coracao dessa profecia: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras são como bálsamo, uma revelação do plano de Deus que transcende o entendimento humano. O servo seria perfurado, machucado e ferido, não por causa de qualquer fala sua, mas para assumir o lugar de todos nós.
Cada golpe, cada ferida en sua pele seria reflexo das transgreso ese dos pecados da humanidade. Isaías continúa a descrever ese sacrificio incomprensible, todos nos andábamos desgarrados como ovelas, cada se desviaba pelo seu propio camino, mas o Senhor fez caer sobre ele a iniquidade de todos nós. O servo se tornaría o cordeiro, levando sobre sí os cerros de mundo perdido. Ele seria como cordeiro levado ao matadouro, sem abrir a boca, sem reclamar, sem resistir. Sua postura seria de completa entrega, aceitando com humildade e amor destino doloroso que serviría para reconciliar o homem com Deus. Ese servo não buscaría defenderse ou lutar por sua própria justiça. Isaías fala da humilacao e do silencio desse personaje, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. En sua quietude, ele revelaría uma forca que não se mede en palabras, mas en macoes. Ele aceitaría o sofrimento com dignidade, sabendo que sua missão era muito maior do que qualquer poderia imaginar. Isaías conclui sua descrição dizendo que o servo, mesmo en sua morte, não seria esquecido. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Mas o sofrimento do servo não seria en vão. Sua morte traria vida, seu sacrifício geraria redenção. E embora ele fosse desprezado e rejeitado, o servo veria o fruto do seu sofrimento e ficaria satisfeito. Ele carregaria o peso de muitos e intercederia pelos transgressores, oferecendo uma ponte de salvação que uniria a humanidade a Deus. Reino en perigo, cercado por inimigos poderosos e liderado por rei que buscava, com toda a sua forca, conducir seu povo de volta ao caminho de Deus. Ese era Ezequías, rei de Judá que se destacaba por sua fé e coragem en tempos difíceis. Ezequías não era como muitos dos reis que o antecederán, ele era homem que verdadeiramente temia a Deus e se esforçava para restaurar a adoração verdadeira en seu reino. Mas, como todos nós, Ezequías também enfrentava desafios que testariam sua fé ao limite, e em desses momentos críticos, a presença de Isaías, o profeta do Senhor, foi essencial. Tudo começou quando Judá estava sendo ameaçada pela poderosa Assíria, uma nação que dominava com violência e sem piedade. O rei da Assíria, Senaqueribe, enviou mensageiros para intimidar Ezequías, com palavras que desafiavam não apenas o rei, mas o próprio Deus de Israel. Ezequías, diante da arrogância dos inimigos e das forcas imensas que se alineiam contra ele, fez o que muitos não esperavam, ele correu para o templo e se prostrou em oração, entregando a si tocao diante de Deus, pedindo socorro. Neste momento crucial, Isaías entra en cena. O profeta, conhecido por sua coragem e sabedoria, foi até o rei como uma mensagem que mudaria o rumo daquela história. Isaías dice a Ezequías que o Senhor havia ouvido sua oração e que Senaqueribe não triunfaria sobre Judá. A promessa era clara, o rei da Assíria não entraria na cidade, nem dispararia uma flecha sequer contra ela. Deus estava com Judá, e ele mesmo defenderia seu povo. E, em uma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu o exército assírio, derrubando milhares de soldados e obrigando Senaqueribe a retornar humilhado para sua terra. Mas o maior desafio de Ezequías ainda estava por vir. Pouco tempo depois dessa grande vitória, o rei caiu gravemente doente. Sua saúde se deteriorou rapidamente, e parecia que sua vida estava se esvaindo como areia entre os dedos. Ezequías estava deitado em sua cama, enfraquecido e sem forcas, quando Isaías foi novamente até ele, desta vez com uma notícia dura de ouvir: assim diz o Senhor, poe morde matou a casa, porque morrerás, e não viverás. Era uma sentença que ninguém quer receber, especialmente o homem que havia acabado de testemunhar o poder de Deus librando sua nação. Ezequías, ao ouvir essas palavras, não se revoltou nem se entregou ao desespero. Em vez disso, ele virou o rosto para a parede e orou com todas as suas forças. Com lágrimas nos olhos, Ezequías suplicou ao Senhor, lembrando de como tinha caminhado fielmente diante dele, como coração íntegro e sincero. A oração de Ezequías não foi longa, mas foi cheia de emoção e verdade. Ele chorou amargamente, expressando seu desejo de viver, de continuar servindo a Deus e liderando seu povo. Enquanto Isaías ainda estava no pátio, Deus falou novamente ao profeta:
dando luma nova mensajem para Ezequías. Isaías voltou e disse ao rei, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Era milagre incrível e uma resposta imediata ao clamor sincero de homem de fé. Isaías instruyó os servos de Ezequías a colocar em uma pasta de figo sobre a úlcera do rei, e, assim, a recuperacao comecou. A doença que parecia implacável foi vencida pelo poder de Deus. Ezequías se levantou, cheio de gratidão, e mais uma vez se dirigiu ao templo, agora não apenas para pedir, mas para agradecer e louvar ao Senhor que havia ouvido sua súplica. Essa cura miraculosa não foi apenas alívio pessoal para Ezequías, mas também testemunho poderoso para todo o reino de Judá. Mostrava que Deus não apenas cuidava das grandes batalhas contra exércitos, mas também das batalhas silenciosas e íntimas da vida de cada de nós. Deus ouviu o clamor de Ezequías no silêncio de seu quarto e o respondeu de forma espetacular, prolongando sua vida e mostrando que ele tem o controle de todas as coisas. Desde os destinos das nações até os dias de único homem. Imagine povo que vive em meio a devastacao, cujas memórias de glória parecem distantes e irreais. Jerusalém, a cidade outrora magnífica, estava agora marcada pela dor, destruicao e o peso do exílio. O povo de Judá se sentia abandonado, espalhado entre nações estrangeiras, como o coracao cheio de saudades de sua terra e a esperança quase apagada. Era nesse cenário de profunda tristeza e incerteza que Isaías, o profeta visionário, trouxe uma mensagem que iluminaria o futuro, a promessa de uma nova Jerusalém. Isaías começa a falar sobre o tempo que não se parecia em nada como o presente sombrio. Ele pinta o quadro de uma Jerusalém restaurada, não apenas em sua forma física, mas em sua alma. Ele descreve uma cidade de justiça e paz, onde o caos e o sofrimento seriam substituídos pela presença viva de Deus. Isaías via algo que ninguém mais conseguia ver, uma cidade resplandecente, lugar onde Deus habitava com seu povo de forma plena e eterna. O profeta se dirige ao povo com palavras que são como bálsamo para coracoes aflitos: levántate, resplandece, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Era como despertar, chamado para que Jerusalém, que parecia estar adormecida e soterrada pelo peso do pecado e do exílio, se erguesse como uma nova luz. Essa não seria uma luz comum, mas a própria glória de Deus iluminando suas ruas, seus muros e, principalmente, os coracoes de seu povo. Isaías continua descrevendo a transformação. Jerusalém se tornaria farol para as nações, uma cidade que atrairia todos os povos pela sua beleza e pela presença divina. As nações caminarão na tua luz, e os reis ao resplendor da tua aurora. Isaías via uma Jerusalém onde não haveria mais guerras, onde os povos que antes eram inimigos se uniriam em adoração ao Deus verdadeiro. As portas da cidade estariam sempre abertas, nunca mais seriam fechadas, porque não haveria medo ou ameaça, apenas paz e prosperidade. O profeta fala de cenário incrível, onde os materiais preciosos substituiriam os antigos escombros, em lugar do bronze, trarei ouro, em lugar do ferro, trarei prata. Jerusalém seria adornada como uma noiva, resplandecente como a bencao de Deus. Não haveria mais lamentos ou choros de dor, porque o Senhor secaria todas as lágrimas. A opressão e a injustiça seriam barridas, e a cidade se tornaria lar seguro para todos os que buscassem abrigo em Deus. Isaías não parava de surpreender com sua visão. Ele falava de lugar onde as pessoas não envelheceriam com tristeza, onde os dias dos habitantes seriam como os dias de uma árvore, longos e cheios de vida. Haveria abundância de comida, paz nos lares, e a alegria correria como río pelas ruas. Era uma cidade onde as crianças brincariam em segurança, sem medo, e os idosos viveriam seus dias em paz, vendo a prosperidade de suas famílias crescer sem fim. Não se ouvirá mais nela voz de choro, nem de clamor, declara Isaías, trazendo consolo para o povo que conhecia muito bem o som do lamento. Era a promessa de uma cidade onde a escuridão não existiria mais, porque o próprio Deus seria a sua luz eterna.
A noite daría lugar a día que nunca acabaría, día iluminado pela presenca do Senhor. Mas Isaías vai ainda além, mostrando que essa restauração não é apenas física, é uma transformação profunda do relacionamento entre Deus e seu povo. Jerusalém não seria apenas lugar, seria símbolo da nova aliança de Deus, uma promessa de que Ele estaria sempre presente. O Senhor será a tua luz eterna, e os dias do teu luto terá o fim. Não haveria mais exílio, porque Deus traria o povo de volta para casa de maneira definitiva, selando seu compromisso eterno de amor e fidelidade. Isaías fala de futuro onde todas as injusticas seriam corrigidas, onde a dor do passado seria apagada e substituída por uma alegria eterna. Jerusalém seria chamada de cidade da justica, fiel cidade, reflexo da pureza e da santidade que só podem vir de Deus. As nacoes veríamos a transformação e glorificaríamos Senhor, reconhecendo que Ele é o único verdadeiro Rei, o governante de todo o universo. O final de uma longa e difícil jornada, onde o sofrimento, a dor e as lutas parecem intermináveis. O povo de Israel, marcado por exílios, guerras e tragédias, estava acostumado a ouvir sobre a desolação e o juízo que enfrentavam. Mas, ao encerrar suas profecias, Isaías oferece uma visão que vai além do que qualquer mente humana poderia imaginar. Uma promessa de futuro tão glorioso e perfeito que todas as tristezas do passado se tornariam insignificantes. Isaías fala de algo extraordinário, algo que Deus faria por seu povo e por toda a criação de novos céus e uma nova terra. Isaías descreve mundo completamente renovado, lugar onde tudo o que conhecemos será transformado. Ele profetiza, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordará. É como se Deus estivesse reescrevendo a história, apagando toda a dor e sofrimento que a humanidade já experimentou. Este não seria apenas concerto ou reparo das coisas antigas, seria algo inteiramente novo, onde a presença de Deus habitaria de forma plena e eterna. O profeta pinta o quadro de uma realidade sem lágrimas, onde o choro e o luto simplesmente deixarão de existir. Não se ouvirá mais nela voz de choro, nem clamor de angústia. Imagine uma terra onde não há hospitais, onde ninguém sofre de doenças, onde não há despedidas dolorosas ou enterros. Isaías fala de lugar onde a morte, a maior inimiga da humanidade, será finalmente derrotada para sempre. A vida será eterna, sem fim, e a alegria será a nova linguagem dos coracoes. Isaías vê uma cidade onde todos vivem em paz, onde as casas são construídas com segurança e ninguém jamais terá que abandoná-las. Edificará casas e nelas habitará, plantará vinas e comerá o seu fruto. Não haverá mais invasores, nem opressores que tomam o que é dos outros. Cada desfrutará do fruto do seu trabalho, em ambiente de perfeita harmonia e abundância. As ruas serão cheias de risos e celebrações, e as crianças brincarão sem medo, livres de qualquer perigo. Ele descreve uma cena tocante, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá pala como o boi. É uma visão quase inimaginável, onde os predadores e suas presas convivem pacificamente. Essa não é apenas uma transformação da sociedade humana, mas de toda a criação. Até mesmo os animais, que antes viviam em conflito, agora se movem em harmonia. Não haverá mais violência, nem nos coracoes humanos, nem na natureza. O mundo inteiro estará em paz, refletindo a perfeita vontade de Deus. Isaías continua como uma promessa que toca o coração de todos, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Cada lágrima derramada em tristeza será substituída por lágrimas de alegria. As cicatrices emocionais e físicas desaparecerão, porque Deus, em sua infinita compaixão, enxugará cada lágrima dos olhos de seu povo. Não haverá mais doenças que roubam a alegria, nem guerras que devastam famílias. Esse será o lugar onde a tristeza e o sofrimento não encontrarão espaço. No centro dessa nova criação está a presença de Deus, reinando em amor e justiça. Ele não será mais conceito distante, mas uma realidade palpável e constante. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
Deus estará tao perto que mal precisaremos pedir, ele já estará lá, cuidando, ouvindo e respondendo antes mesmo de pronunciarmos uma palavra. O relacionamento entre Deus e seu povo será perfeito, sem barreiras, sem medo, apenas amor puro e pleno. Isaías conclui essa visão mostrando que o destino final de todos os que confiam em Deus é o destino de restauração completa. Não há mais espaço para o mal, porque tudo será redimido. O mundo como o conhecemos, marcado por tragédias, incertezas e morte, será substituído por um reino eterno onde a paz e a justiça reinarão. Este é o futuro que Deus promete àqueles que nele confiam, futuro onde o passado doloroso não terá mais poder, e onde a glória do Senhor preencherá tudo de uma forma que só pode ser descrita como perfeita. Essa profecia de Isaías é convite para todos nós. Ela nos lembra que, independentemente das dificuldades que enfrentamos hoje, há uma esperança que não pode ser abalada. Os novos céus e a nova terra não são apenas sono distante, mas uma promessa real do Deus que é fiel em tudo o que faz. Para aqueles que perseveram e mantêm sua fé, o destino final é o lugar onde a alegria é eterna, onde Deus habita com seu povo, e onde o amor prevalece para sempre.